fala para Pedro que sobre a pedra o Senhor Jesus Cristo edificaria a sua igreja. E a porta do inferno não prevalecia contra a casa de Deus, contra a igreja. A palavra do Senhor diz, irmãos, que o Senhor lança essa palavra sobre Pedro. Jesus, irmãos, na palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele morre e ao terceiro dia ele é ressuscitado dos mortos. Mas ele passa com os discípulos 40 dias, em Atos capítulo 1, o Senhor vai nos dizer que Jesus passa com os discípulos 40 dias, ensinando o caminho da salvação. E dando, irmãos, para ele, como eles iam pregar o evangelho de Deus. E a palavra do Senhor disse que em Atos capítulo 2, cumpre uma promessa da parte de Deus que foi dita, que Deus enviaria o Espírito Santo, o Consolador, que não nos deixaria, irmãos, sós, mas que ele enviaria o Espírito Santo de Deus. E ele cumpre essa promessa em Atos capítulo 2, enviando sobre aquele povo a promessa, o Espírito Santo de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor disse que aqueles homens é tomado pela presença do Senhor e eles começam a falar em línguas estranhas, línguas de fogo, cumprindo-se uma promessa feita da parte do Senhor Jesus e dos profetas de antigamente, que já profetizava que isso ia acontecer. Irmãos, nós vamos ver que isso cumpre na palavra de Deus, a promessa do Senhor. E nós vamos ver que os discípulos, agora, irmãos, falam no nome de Jesus, com ousadia, com poder e com autoridade, que veio da parte do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. E isso, irmãos, nós vamos ver, irmãos, que em Atos capítulo 3... pelo que eu li, pelo que eu entendi, foi a primeira cura, depois da ressurreição de Jesus, foi a primeira cura feita pelos discípulos do Senhor, que quando aquele homem estava na porta do templo, chamada Formosa, e aquele homem estava ali, irmãos, pedindo a esmola, Pedro e João chegam diante daquele homem e dizem: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele estava dizendo: eu não tenho dinheiro não, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho a presença de Deus. E a ousadia do Espírito Santo foi me dada quando ele cumpriu em Atos 2 a descida do Espírito Santo em minha vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E por causa dessa cura, irmãos, houve também um levante da parte do adversário, quando os fariseus, quando os saduceus, quando aqueles homens começaram a perseguir esses homens, esse apóstolo de Cristo. Em Atos 5, capítulo 38, onde eu quero deixar para os irmãos, que quando aqueles fariseus, os judeus, começam, irmãos, a perseguir os discípulos de Cristo, para que não pregassem o evangelho do Senhor, para que não anunciassem o nome de Jesus. E sempre vai ter esses, viu, irmãos, que vão tentar parar nossa boca para não falar do céu, para nós não proclamar que Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Sempre vão ter esses que vai tentar parar a obra. Não fale desse nome não proclame esse nome não, mas o dever da igreja é anunciar que Jesus é o Salvador. Aleluia. É anunciar, irmãos, que além dele não há outro. É anunciar que o Senhor salva, que não há outro que há salvação, se não é no nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz, irmãos, que esses fariseus, esses judeus, esses saduceus se levantou para parar os discípulos de Cristo, mas eles levam aqueles discípulos, aqueles apóstolos, a um lugar chamado conselho,
E levanta entre eles, irmão, um fariseu chamado Gamaliel. E aonde nós vamos entrar no versículo 38, aonde ele aconselha ao povo, aos fariseus, aos saduceus, dizendo: deixa esses homens, deixa eles anunciar o evangelho, porque se essa obra é de homem, não fique de pé. Se essa obra é feita para a mão do homem, não fica de pé, ela vai se desfazer. Mas se é de Deus, não vai ser as tuas ameaças que vai parar, não vai ser as tuas faltas que vai parar, não vai ser as perseguições que vai parar, não vai ser as calúnias que vai parar, não vai ser os ventos que vai parar, não vai ser as deformações que vai parar. Se essa obra é de Deus, ela vai ficar de pé, ela vai se manter de pé, firmado na rocha. A rocha vai sustentar a obra de Deus. Oh, aleluia, Jesus. E esse homem aconselha, irmãos. E ele fala assim: vocês não podem desfazer. E se vocês continuar, vocês vão lutar contra Deus. Porque não é contra nós que o homem combate, irmãos. Se eu ir contra o ministério dos pastores, não é contra eles que eu vou, não, irmãos. Eu vou contra o meu Deus. Aleluia. Você vai contra Deus. E muitas vezes aparece isso até no meio do povo de Deus, aonde quer parar a obra do irmão, aonde quer parar a unção do irmão, aonde quer parar a pregação do irmão. Mas você sabia que você não está lutando, não é contra o irmão, é contra o Senhor. Aleluia. É contra o Senhor, irmãos. É contra Deus que você está lutando. É contra Deus que eu estou lutando. Deixa o teu irmão pregar, deixa ele louvar, deixa ele profetizar, deixa ele evangelizar, porque ele está pregando no nome de Jesus. Oh, glórias. Nós não queremos lutar contra Deus, né, irmãos? Glória a Jesus. Às vezes eu tenho de ir para a obra de Deus, e às vezes Jesus me ameaça, viu, irmãos? Eu faço assim: se tu não ir, eu te coloco num leito. Aí eu faço igualzinho Elias, sai da caverna. Aí depois eu volto de novo. Aí vem de novo a voz de Cristo. Irmãos, se nós tema com a obra de Deus, Deus nos quebra. Imagina quando o irmão se levanta contra o outro. Imagina se um levanta para parar o povo de Cristo. Aleluias. Imagina, irmãos, quando nós se levantamos para parar a obra de Deus. Gamaliel começa a dizer assim: você, pare, não levanta, pare de perseguir. Se essa obra for do homem, vai desfazer. Se essa obra for do homem, vai desfazer. Mas se ela for de Deus, não tem como vocês combater contra ela. Não tem como você lutar contra ela. Não tem como você parar ela. Ela vai se manter firmada, firme, de pé. Irmãos, cumpriu a profecia que Jesus disse: que as portas do inferno não iam prevalecer contra a casa de Deus. Não cumpriu, irmãos. E até hoje a casa de Deus está de pé. Até hoje o ungido de Deus está de pé. Até hoje a que vive na presença de Deus está de pé. Cumpriu o que Jesus disse: que as portas do inferno não iam prevalecer. E não vai prevalecer não, viu, irmãos? Porque a obra vem do céu. A obra que foi te confiada vem de Deus. Quem deu a moção foi Deus. Quem falou que ia levantar foi Deus. Quem disse que ia fazer foi Deus. Quem disse que ia cumprir foi Deus. E quem é o homem, irmão, para desfazer? Quem é, irmãos, o homem para desfazer a obra de Deus? Oh, glória a Jesus. Deus. Oh, Deus Santo, aleluia, Deus. Glória a Jesus. O Senhor, irmãos,
cumpriu o que ele falou para Pedro, dizendo que a porta do inferno não ia prevalecer. Se levantaram, irmãos, contra a palavra do Senhor, se levantaram contra o ungido de Deus, mas a casa de Deus se manteve de pé na presença de Deus. A casa do Senhor manteve de pé na presença de Deus. O povo de Deus está de pé na presença do Senhor. E tudo aquilo, irmãos, que veio para parar, para tentar destruir, Jesus ia tirando, irmãos, do caminho. Aleluia, Jesus. É você olhando para o alvo, irmãos. O alvo é o céu, como disse o diácono. O alvo é o céu, aleluia, irmãos. O povo de Deus prega, anuncia, faz a obra, mas continua olhando para o céu, aleluia. Não olha para a direita nem para a esquerda, continua olhando para o céu, continua olhando para Jesus, continua olhando para o alvo. Faz a obra do Senhor que Ele confiou nas tuas mãos, e o embaraço Ele tira do teu caminho, as afrontas Ele tira do teu caminho. Quem exalta a tua cabeça é Deus, quem te levanta é Deus, quem faz a agir na tua vida é Deus, aleluia. Mas olhando para o alvo, vai firmando os teus pés na rocha. Olha, o vento está forte, né? E a dificuldade está vindo, e tu está dizendo, meu Deus, como eu vou manter isso de pé, Senhor? Como eu vou fazer isso, Pai? Se a condição eu não estou tendo, mas tu se esqueceu que Jesus é, que Ele tem, que Ele pode, que Ele faz, que Ele age, que Ele entra, que Ele opera. Aonde tu não pode, onde teus braços não vai, o meu Jesus estende a mão e diz aqui, meu filho, está nas tuas mãos, eu te dou aquilo que tu necessita. Ele abre as portas. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Jesus. Aleluia, Deus. Mas não pare, irmãos, de fazer aquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos. Aleluia, Jesus. Eu quero te deixar uma palavra do Senhor. A palavra de Deus disse que o discípulo Pedro, ele anunciava a palavra de Cristo. Irmãos, as perseguições naquele tempo não é esse tempo que nós está aqui, que nós temos livre acesso de entrar na casa de Deus, de pegar a Bíblia, sair na rua. Não, irmãos. Aquele povo era açoitado, irmãos. Aquele povo era perseguido, irmãos. A palavra de Deus disse que Pedro, para anunciar Jesus, aqueles homens, os carrascos, fizeram, irmão, a cruz, pregaram Pedro. E ele dizia a palavra, e o Senhor, e a palavra de Deus, pelo que eu já li, pelo que eu já entendi, a palavra vai nos dizer que quando Pedro fez para ser morto, ele disse assim: olha, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Mas morreu anunciando a palavra de Deus, viu, irmãos? Morreu anunciando o Evangelho de Cristo, viu, irmãos? Morreu, mas não negou a fé do Senhor, não negou o nome dele. Não envergonhou o Evangelho, foi mantendo de pé na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo. Ele foi proclamando que Deus era, que Deus é, que Deus salva, que Deus age, que Deus faz, aleluia. Ele não negou o nome do Senhor Jesus. Ele não envergonhou o nome do Senhor Jesus. Ele será cheio do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus disse que o Galiel fala: não luta contra essa obra, porque vocês não vão prevalecer contra ela. Vocês não vão prevalecer contra essa obra, se essa obra vem de Deus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Aleluias. Oh, glória, Jesus. A tua obra não vai parar. A tua obra não vai parar, porque quem levantou foi o Senhor. A tua obra não vai parar, porque quem fez foi Jesus. Quem te ungiu foi Jesus. Quem te chamou foi Jesus. Quem te levantou foi Jesus. E a palavra de Deus diz assim, ó, irmãos: uma casa firmada na rocha, vem vento, vem tempestade, vem vento, vem tempestade, mas a casa está de pé na rocha.
a rocha. É a rocha, irmãos, que sustenta a casa. É a rocha que sustenta a casa. O vento vem a tempestade, mas ela está de pé porque a rocha sustenta. Jesus te sustenta. Jesus te sustenta. Jesus sustenta a tua obra. Jesus sustenta a tua vida. Jesus sustenta aquilo que Deus te entregou. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia, Deus. Amém, irmãos? E a palavra do Senhor diz, irmãos, que a porta do inferno não prevaleceu contra a casa de Deus. Até os tempos de hoje, viu, irmãos? Ainda é um povo que proclama o nome de Jesus. Ainda é um povo que se preocupa com as almas. Ainda é um ungido que fala do nome do Senhor, que fala que Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, que Ele está vivo, que Ele reina e que Ele vai vir buscar a sua igreja, lavada e remida pelo sangue de Cristo. Glória a Deus, amém. E assim eu quero agradecer minha oportunidade em nome de Jesus.